Companheiras trabalhadoras e companheiros trabalhadores. J'aime et malade. J'aime et malade. J'aime et malade. Parce qu'il est mal. Bora lá, galera, porque... Puta que pariu, festa da democracia tá aí, né, cara? Essa festa aí. Vai ser festa, bicho. Não vai virar enterro porra nenhuma, não. Vai ser festa mesmo. Estamos aqui dia 29/10/2022. Cortando um pouquinho aí meu rolê de férias pra acabar com o juízo. Pra acabar com o juízo, volta em caráter urgente, porque eu esqueci uma parada. Eu devia ter pensado isso muito tempo antes, mas eu pensei, caralho, eu podia ter gravado a entrevista do Guattari com o Lula de 1982, cara, e gravar no podcast. Mas enfim, fica aí, né, na véspera do segundo turno, e o Flamengo, pra ser campeão da Libertadores, nada contra os Atléticos Paranaenses que votam no Lula, né, cara? Gosto muito de vocês, mas hoje vai dar Flamengo. E eu voltei, no inferno, voltei de férias só pra gravar essa parada, e sabe-se lá quando é que eu vou gravar o capítulo 3. Pra quem não sabe, há 40 anos atrás, isso é muito importante, né, cara? Faz 40 anos. O Guattari fez uma viagem agenciada pela Agência de Turismo Sueli Ronick, né? Nossa rainha da PUC São Paulo, a Queen da subjetividade, a Queen das noivinhas, né? A Little Bright, a noivinha eterna, a esquizoanalista, psicanalista brasileira Sueli Ronick agenciou essa viagem do Guattari por sentir que aqui estava rolando o que ele conhece, entende como revolução molecular, né? Não só uma revolução macropolítica, macroeconômica, mas também no nível dos afetos, no nível dos comportamentos, no nível das relações, no nível das percepções, né, das sensações e das suavidades. Depois de tanto tempo, desde 64, vivendo a ditadura militar, o Brasil vivia uma abertura, né, um gosto de uma abertura, não apenas da política representativa, mas do modo das pessoas sentirem suas relações com o trabalho, com os próprios corpos, com a sexualidade, com as raças, né, com o processo de racialização. E dessa viagem saí sem demagogia alguma, assim, um dos melhores livros que eu acho de história do Brasil desse período, não que eu leia vários, né, mas assim, no meu coração. Não só de história, mas é porque é um outro tipo de história que se conta, né? Saiu Cartografias do Desejo. Como é que é o subtítulo do Cartografias do Desejo? Micropolíticas, Cartografias do Desejo, acho que é isso, né? Caraca, esqueci fácil agora. Que faz ao vivo a parada aqui, né? É isso mesmo, Micropolítica, Cartografias do Desejo mesmo, né? Sai pela... eu acho que sai pela Vozes, né? Que é esse compilado das entrevistas, não só entrevistas, mas das conversas que Guattari e Ronick vão tendo Brasil afora. Eles passam pela Bahia, passam por Pernambuco, né, o que é bem maneiro, passam pelo Rio e passam por São Paulo, se eu não me engano. Conversando principalmente com várias galeras, né, tipo, desde comunidade de escola, não, como é que é? Associações de escolas alternativas em São Paulo, movimentos de psicanalistas e de mídia no Rio de Janeiro, vão para Santa Catarina também, conversa com estudantes. O Guattari chega a ser meio mal recebido lá pelos estudantes, com toda a justiça, que parece que o campus estava fudido, os estudantes fazem protesto, porque vocês estão recebendo esse francês aqui, e ele, puta, vai, topa discutir junto com os estudantes, assim, conversar com eles, qual era o motivo desse protesto. Então, mais que uma conversa, né, que o Guattari, eu acho que ele não curtia muito esse lugar de palestrante, ele fez um processo de escuta mesmo, né, que é interessante, uma escuta coletiva. Então tem vários coletivos, né, de sexualidade, vários coletivos de raça, né, então temos de raça do trabalho, mas também de escolarização da saúde mental e da comunicação, né, que o Guattari estava muito ligado às rádios livres, que em 82 acolheram o Guattari nessa viagem, e em 86 é publicado esse livro. Mas com urgência, anteriormente, no ano mesmo de 82, por conta das eleições, se não me engano, das eleições presidenciais, deixa eu ver aqui rapidinho, deixa eu te conferir. Não, no caso, em 82 eram as eleições estaduais, não é? Isso mesmo. O Lula teve... Não, o Lula não teve mais votos. Não, talvez teve um lugarzinho aqui que o Lula teve mais votos. É difícil de ver, estou abrindo aqui no Wikipedia. Algum município o Lula teve mais votos, mas é um municípiozinho na São Paulo inteira que disputava com Franco Montoro e Reinaldo de Barros. Quem ganhou o governo do estado de São Paulo foi o Franco Montoro, né? Eu não sou paulista nem paulistano, sou capixaba, não vou saber muito mais história capixaba.
mas talvez daí meu gaguejar da história desse estado locomotivo do país. Mas enfim, galera, pô, já tem 5 minutos aqui, eu não falei, não fui ao texto, né? E aí foi adiantado, então, essa entrevista para ser publicada pela Brasiliense. Tem esse lindo PDF aqui, né, de 1982, esgotadíssimo, com uma capa linda que se chama Félix Guattari em azul, entrevista pequenininho em vermelho, Lula. É a cara do Lula de boina e barba, gatíssimo, cara, que tipo, foda. E aí, vamos lá, cara, eu vou fazer um manejo aqui dos dois. Então esse livro é de 82, mas eu vou usar a introdução do livro de 82 da Brasiliense, que abre já na 5ª página com uma foto foda da galera com as mãos pra cima, juntando umas energias aí pro Lula. Aí tem mulher negra, tem homem trabalhador, tem Ray-Ban, tem muito relógio de pulso, né? E tem uma moça deveras empolgada com os dentes de fora aqui, com certeza ela tá gritando, brilha logo, estrela filha da puta, brilha logo. E em seguida tem uma foto sorridente do Guattari, né? Eu lembro que em 82, provavelmente o Lacan já tinha morrido, ele se viu livre, né? Tô brincando, galera. Forte abraço lacanianos aí que votam no PT. Se você é lacaniana que não vota no PT, por que tem a ver com você, tá ligado? Vambora. Vamos lá. E aí tem uma foto sorridente do Guattari de óculos, né? Aquele tipo francês sem lábios, né? Lábios de disquete. De orelha grande, mas um cara bonito. Pegável, muito pegável. Uns papos dele. E aí eu vou misturar essa introdução aqui, né? Do Brasiliense. Mas eu vou usar mesmo a referência do texto da Jacobin. A Jacobin Brasil lançou, né, essa reportagem em 30/4/2021. Na página deles tem a entrevista na íntegra também, com a famosa foto do abraço do Lula. O Lula dando quase um cheiro no cangote do Guattari. O Guattari sem graça, que francês não sabe abraçar. Assim. E o sorriso dele, com certeza, constrangido do potencial abraçador de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas enfim, vou misturar os dois textos aqui de introdução. Só que eu reparei que no final da Jacobin tá errada porque a pergunta final é da Ronick, não do Guattari, e a Brasiliense atribui certinho, acho que no Micropolíticas também atribui certinho, que desde a edição de 2005, né, essa entrevista tá também no Cartografias do Desejo. Antes disso não tá, foi adicionada. Eu acho que tá bem atribuída a última pergunta da Ronick em direção ao Lula. Então tá. Segue, começa o texto de introdução da Brasiliense. Para o leitor brasileiro, o entrevistado Lula dispensa apresentações. O mesmo não se dá com o entrevistador, o francês Félix Guattari. Se quiséssemos apresentá-lo convenientemente, seria preciso lembrar suas inúmeras facetas. A do psicanalista que trabalha há anos na clínica psiquiátrica de Laborde, a do crítico literário, coautor de um brilhante ensaio sobre Kafka, a do pensador que, com o filósofo Gilles Deleuze, escreveu uma obra rigorosa onde questiona os fundamentos da economia política, da antropologia, da linguística, da psicanálise, a do militante. Aí aqui eu imagino que seja... Nossa, tem um bug aqui no meu PDF. Aqui ele está falando do antiético. E aí acho que aqui fala das rádios livres na França, mas um bug interessa aqui é que Félix Guattari é um grande conhecedor do capitalismo contemporâneo, que por isso mesmo está voltado para um duplo processo. Por um lado, ele observa e analisa diversas formas cunhadas pelo capital, em sua expressão planetária, verdade. Por outro, acompanha os movimentos sociais que criticam o capitalismo e sua contrapartida, o chamado, entre aspas, socialismo real, que nomeiam a exploração e a opressão, que tentam esboçar respostas alternativas em diferentes níveis, que não pedem licença aos poderosos do dia para começarem, já à procura de, entre aspas, uma nova terra. Isso aqui tem cara de um prefácio que a Ronick faria. Certa vez, o jornal francês Le Monde chamou Guattari de franco atirador por suas intervenções em várias áreas do conhecimento e da política, mas franco atirador não é o termo adequado para qualificar a sua atuação, pois o franco atirador quer agir sozinho, enquanto Guattari sempre deseja o ponto de contato de um plural, de movimento em movimento, E é esse desejo de ligar-se no movimento que o leva ao encontro da autonomia italiana, do Solidariedade polonês, do Partido dos Trabalhadores Brasileiros. Então, entrevista de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva com Félix Guattari, São Paulo, 1º de setembro de 82. Na Jacobin, temos uma pequena apresentação, né, do Guattari aqui. Em 30 de abril de 1930, nasceu o psicanalista, filósofo e militante francês Félix Guattari. Buscando articular teoria e prática, Guattari se encontra com Lula em 82 para entender as origens do partido-movimento
que unia camponeses, sindicalistas, professores, intelectuais e tentava reinventar a esquerda na última década da Guerra Fria. O filósofo, psicanalista, roteirista e militante revolucionário francês Félix Guattari nasceu em 30 de abril de 1930. Desde muito jovem, soube conciliar seu trabalho de filosofia, de filósofo autodidata, escritor, com a prática clínica e o ativismo político. Foi um dos fundadores dos campos da esquizoanálise e ecosofia, uma filosofia caracterizada por girar em torno de 3 dimensões da ecologia ambiental, social e subjetiva. Mas se tornou conhecido internacionalmente através de sua obra com o filósofo francês Gilles Deleuze, em O Antiédipo, de 72, e No Platô, de 1980, que forma a coleção Capitalismo e Esquizofrenia, né? Tem esses 2 volumes. Guattari participou ativamente nas discussões do Partido Comunista Francês, PCF, na primeira metade dos anos 50, eu me senti naqueles congressos que tem que apresentar longamente as pessoas, né? Depois seguiu militância fora do partido, entre 58 e 64, participando da organização La Voix Communiste, que publicava um jornal com o mesmo nome, e desde 1965, na oposição de esquerda. Em maio de 68, se engajou ativamente nas manifestações que eclodiram na França, junto com os usuários da clínica Laborde, escrito errado aqui, tá? Laborde. E mais tarde participou dos levantes promovidos na Itália pelo operaísmo italiano, ajudando a fundar e difundir as rádios livres e o ambientalismo ativista. O jornal francês Le Monde chamava Guattari de franco-atirador por suas intervenções em várias áreas do conhecimento e da política, mas franco-atirador não é o termo, a gente já leu isso aqui, né? Na busca de uma militância mais autêntica que unia teoria e prática, Guattari veio ao Brasil em 82 conhecer Lula, o jovem metalúrgico que comandava as greves do ABC, chamando a atenção de toda a esquerda mundial por colocar de joelhos a ditadura que já durava 18 anos no poder. Puta que pariu, foda demais. Desse encontro, feito junto com a filósofa Sueli Ronick, psicanalista também, né, surgiu uma belíssima e atual entrevista que se debate o nascimento do PT, sua relação com a Igreja Católica, com o movimento sindical polonês Solidariedade, a Guerra das Malvinas e o neoimperialismo na última década da Guerra Fria. Guattari morre 10 anos depois, em 1992, na clínica de Laborde, que não é Laborde, na verdade. Em sua lápide está escrito, isso aqui eu achei foda, não tinha, por isso que eu li essa parte, porque não tinha na Brasilense. Em sua lápide está escrito o epitáfio, que é um verso de ninguém mais, ninguém menos que Drummond de Andrade. Il n'y a pas de manque dans l'absence. L'absence est une présence en moi. Não há falta na ausência, a ausência é um estar em mim. Puta que pariu, que encontro, que crossover. Gosto muito do Brasil, bicho. Ser Brasil é muito bom. Bora lá. E aí começa a entrevista de fato. Quanto tempo temos aqui? 2 minutos já. Esse vai ser o maior episódio solo do Pra Acabar com o Juízo de Longe. Então pega um sofá, você vai ter 1 horinha aí pra se distrair, fingir que a eleição já tá ganha, né? Que aí depois lá pras 8, 8 da noite de amanhã, tá ganha mesmo. Amanhã é dia 30 do 10. Segue o Guattari. Na França, hoje, não sabemos direito o que acontece no Brasil. Toda essa efervescência de ideias, de vontades de mudança, que por ocasião das próximas eleições do mês de novembro, irão provavelmente aprofundar a ditadura a que vocês estão submetidos há 18 anos. Nós conhecemos teu nome, nós sabemos da existência do Partido dos Trabalhadores, PT, mas nem suspeitamos da importância que esse partido está tomando. A última vez que vinham ao Brasil, há 3 anos, os militantes sindicais de esquerda ainda estavam submetidos a uma dura repressão. Segue o Luiz Inácio, o Lulinha daqui para frente. Na medida que os candidatos serão impedidos de ir à televisão e também em consequência deste novo tipo de cédula eleitoral adotado ontem, onde a sigla do partido não aparecerá e onde o eleitor deverá inscrever o nome completo do candidato que escolheu, o que complicará muito a tarefa, parece-nos que o verdadeiro objetivo do governo é descaracterizar o sentido das eleições, esforçando-se para obter a anulação de uma grande quantidade de cédulas. Bicho, aqui começa. Segura as pontas do niilismo aí, mas é impressionante a repetição. Isso aqui faz 40 anos, viado. 40 anos. É impressionante, maluco. Então, tipo, a gente tem história, tá ligado? Isso aí não é de ontem, não é de hoje. É assim, talvez, cara. Só sacando que, tipo, não caindo no niilismo porque essa história se repete, mas sim ficando muito puto porque essa história se repete tanto assim. Nós do PT, segue o texto, estamos muito preocupados com estas questões, mas estamos conscientes de que a luta do PT e a luta da classe operária não terminará com o processo eleitoral, que na realidade representa para nós um passo a mais na organização da classe operária. Aí começa a tocar internacional. Bora, Lula!
É unicamente por esta razão que nós aceitamos disputar as eleições e decidimos apresentar nossos candidatos. Tem uma página do Twitter que é uma das minhas páginas favoritas, que eu já troquei algumas DMs, que é o Comuna de Memes, né? Comuna autogestionada de memes. Comuna, se um dia você escutar esse episódio, bicho, eu quero mandar um abraço muito forte pra você, seja você quem for. Adoro essa entidade aí, bicho. Inspiradora. Esse trecho foi pra você, Lula, operarista aí. E aí segue o Gattari. E o risco de intervenção direta dos militares? Lulinha. Em um país dirigido por militares, há sempre o risco de que a repressão militar possa se acentuar. Enquanto o povo não se organizar, enquanto ele não tiver uma consciência política, este risco subsistirá. É por isso que a gente diz no PT que a coisa mais importante que temos a fazer é organizar a classe trabalhadora. Em seguida, caberá a ela decidir por si mesma seu destino. Caraca, chega, sei lá. Agora vem. Feliz Gattari. O PMDB. Cara, que exercício que eu tô fazendo, é isso, né? O PMDB tenta atualmente exercer um tipo de chantagem sobre o processo eleitoral que sua campanha dita do voto útil, entre aspas, propondo que o PT não tem maturidade suficiente e que seus dirigentes não têm competência real que justifique sua pretensão de gerir os negócios do país. Esse tipo de argumento poderá ter impacto sobre a opinião pública? Lula. Eu acredito que esse argumento possa ter um certo peso de influência sobre o eleitorado. Em primeiro lugar, porque a experiência de participação política de nosso povo ainda é muito restrita. Ao longo de toda a nossa vida, e isso depende desde a proclamação da República, né, em 1889, temos sido tratados como massa de manobra. O povo sempre foi induzido a acreditar que não existia para ele nenhuma possibilidade de se autogovernar e que seria preciso alguém que dirigisse. Meu coração, bicho. Em segundo lugar, devido aos preconceitos de classe existentes em nosso país, muitos setores das camadas médias, em particular as camadas médias altas e o conjunto da burguesia nacional, consideram que a capacidade das pessoas é medida pela quantidade de diplomas ou pelo acúmulo de renda que têm nos bancos, ou por suas propriedades, seu título de comércio, etc. Uma das grandes tarefas do PT é, precisamente, desmistificar esse erro histórico, segundo o qual nós só servimos para trabalhar, e provar que a administração do Estado não é uma questão técnica, mas sim política. Ai, bicho. Nossa senhora. Que tesão, velho. Que tesão. Obrigado, Lula. Ai, é o Gattari, né? Limpa a boca assim. Ai, caralho. Tá babando já e pergunta. Na passeata que atravessamos São Paulo há 2 dias para a apresentação pública dos candidatos do PT, uma grande faixa de papel levantada por 4 ou 5 pessoas trazia a inscrição: nós sabemos trabalhar, nós sabemos governar. Então é uma complementação, né? A fala do Lula. E o Gattari é um cara muito sensível, né? Não só foi na passeata, como ainda capturou um enunciado para trazer de volta a escuta. Quando eu falo que o cara fez uma escuta, bicho, leiam Micropolíticas, Cartografias, Desejo, livro lindo. O que não é uma pergunta, mas o Lula responde. Toda questão é saber onde está o Estado, do lado do poder econômico ou do lado dos trabalhadores. Nós consideramos que este apelo ao voto útil é uma proposta fascista. Nossa senhora, botou nome aos bois aí de cara, o PMDB é fascista. Pois pressupõe que a existência da força política do PMDB depende da inexistência de outras forças políticas. E nós, no PT, defendemos a existência do PMDB, do mesmo modo que defendemos a nossa própria existência. Como é que é aquela música? Nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está assim, tudo diferente. É difícil, cara. Isso aqui deve estar mexendo. Bom, este processo de competência, esse é o Gattari já falando, aí processo de competência está entre aspas, parece-me tanto mais improcedente na medida em que os dirigentes atuais já deram amplamente provas de sua incompetência e de sua corrupção. Pois é, Gattari continua andando. Na convenção do PT, no mês de julho, você reafirmou que seu partido não faria nenhum acordo, nenhum compromisso com o PMDB e outras formações da esquerda tradicional. Vocês manterão essa posição depois das eleições? Vocês se recusariam, por exemplo, a participar de uma coalizão de esquerda para gerir o Estado de São Paulo? Lula, eu não vejo como conseguiríamos conciliar interesses tão divergentes. Porra, agora você consegue, cara. Agora você virou um cara viciado, né? Cara que ficou apaixonado. Confesse, Lula, você gostou muito de conciliar interesses. Eu não acredito que o avanço de uma classe possa depender simplesmente do fato de que alguns de seus membros ocupam cargos oficiais. Já foi contatado por uma pessoa do PMDB que explicou que uma das grandes preocupações do seu partido era, se eles ganharem as eleições, obter o apoio do PT, de modo a poder governar tranquilamente, sem greves, sem manifestações. Segue o Gattari. O
PT nasceu do afluxo do movimento de São Bernardo, depois que a classe operária industrial deu mostras de que ela era capaz de se engajar em lutas políticas de envergadura, às quais poderiam se associar o conjunto dos membros da classe operária e também das classes médias, intelectuais, etc. Esse bom sanduíche gostoso aí. Eu sei também que o PT se preocupa igualmente com os interesses dos camponeses. Ele inclusive formulou o primeiro e verdadeiro programa de reforma agrária do Brasil. Que foda. Mas o PT não permanece ainda hoje essencialmente o que eu chamaria, aspas, um partido de cidades? De que base de apoio ele dispõe no campo? Perguntinha do Guattari, isso pré-MST, né? Movimento do Sem Terra. Eu diria que proporcionalmente, só um parênteses aqui, quando que vem o MST? Porque, se eu não me engano, o MST vem depois da Constituinte, né? E aí... Não, janeiro de 84 foi fundado. Então já tinha aqui. Sendo que essa entrevista é de setembro, né? Setembro de 82. Ah, não, desculpa. Essa entrevista é de setembro de 82, o Movimento Sem Terra de janeiro de 84, 2 anos depois. Lula segue. Eu diria que, proporcionalmente, o PT é mais forte no campo do que nas cidades, principalmente no norte e no nordeste do país. A acusação segundo a qual nós seríamos um partido somente dos grandes centros perdeu sentido, na medida em que nosso trabalho no campo desenvolveu-se consideravelmente. Mas é um trabalho difícil, que se dá em condições financeiras terríveis, onde faltam meios de locomoção, por exemplo, o que é um problema cruel num país tão grande quanto o nosso. Creio, entretanto, que pela primeira vez na história desse país, aí já tinha pela primeira vez na história desse país, nós concretizamos o velho sonho que a esquerda brasileira nunca pôde realizar, a união dos trabalhadores do campo com os da cidade, só da Internacional. Segue o Guattari. Muitos católicos estão no PT, dizem por aí que tem o apoio do episcopado. Que tipo de relação a igreja estabelece com o seu partido? Será algo comparável com o que existe na Polônia entre a hierarquia religiosa e uma parte da direção do sindicato Solidarność, que é o Solidariedade, né? Solidarność é do meu preconceito linguístico que eu meti aqui, tá? Consultas regulares, mediação com os poderes estabelecidos, etc. Golinho de café. Parênteses, Solidariedade é um movimento popular, né? Polonês, muito forte também. Só que aí, no caso, se colocava contra o governo soviético. Não, esse tipo de relação com a igreja não existe aqui. Esse já é o Lula, tá? O que existe, na verdade, é que a partir da Puebla, a igreja brasileira, ou melhor, uma parte da igreja brasileira, decidiu fazer uma opção na questão da organização do povo oprimido. Foi a partir daí que as comunidades de base, os bispos, entre aspas, progressistas começaram a aparecer. E o que sucede é que as formas de organização que eles propõem coincidem com as do PT. Nenhum bispo orienta os cristãos a se inscreverem no PT. Mas eu acredito que todos, ou ao menos uma grande parte, orientam o cristão a adotar critérios para que escolham seus partidos e seus candidatos. Isso também coincide com as propostas políticas do PT. Ora, qualquer outro partido poderia adotar formas de organização semelhantes às que nós preconizamos. A orientação atual da igreja poderia beneficiar a todos. Bonita essa fala, né? Saiu pela tangente interessante aqui, não se envolveu como hoje, que ele precisa, né, colocar que foi o grande arauto da tolerância religiosa, que é importante pra caralho, né, no Brasil, tolerância religiosa. De verdade, pensando hoje, assim, até na coisa bem baseada no Guattari, numa certa ecologia do virtual, numa certa ecosofia, essa postura com relação às religiões, acho que tem mais abertura para uma coisa interessante, assim, até no campo da esquerda do que nessa época aqui, falando sinceramente, mas não vou elaborar. Segue o Guattari. O programa econômico do PT prevê uma reapropriação coletiva dos grandes meios econômicos, como bancos, complexos industriais, para liberá-los do domínio dos monopólios nacionais e das multinacionais. Isso não implicaria uma certa concepção subjacente de futuras relações entre o Estado, a economia e a sociedade? Que forma, segundo você, deveria tomar essa coletivização? A de uma nacionalização de caráter estatal ou de um processo mais autogestionário? Guattari se acelerou um pouco, tá, cara? O cara ganhou em uma cidade do Estado, mas, bom, esquerda e francês gosta muito, né, de projetar coisas, mas enfim. Tem que ter planejamento, né, gente? Tem que ter direção, parada. Tô brincando. Segue o Lula. Se eu devesse responder de pronto essa questão, o cara é maroto, né, eu diria que as coisas se orientam mais em direção ao sistema de estatização. Entretanto, é preciso estar com os dois pés no chão e saber que os processos de transformação não se dão porque queremos, mas sim em virtude das forças políticas sobre as quais eles se apoiam.
Meteu um realpolitik aí que orgulharia o Freixo de hoje. Se numa primeira etapa nós pudéssemos fazer uma nacionalização, isso já seria muito importante, mas o objetivo final continua sendo a estatização. Mas é preciso que as coisas estejam claras. Essa estatização só terá sentido no quadro de um Estado democrático, onde o povo poderá gerir e administrar suas indústrias e seus bancos em benefício da coletividade e não em benefício das burocracias do Estado. Aqui entra uma pauta que não tem um cacife político, de filosofia política, sei lá, de convivência política com a esquerda, para comentar aprofundadamente. Mas vocês estão sentindo que tem uma discussão aqui que uma galera curte. Nós devemos ser realistas. As propostas do PT não podem ser sonhadoras. Hoje, nós não temos nem delegados sindicais, nem comissões de fábrica. Se nós conseguirmos obter isso, já será um passo decisivo que poderia ser seguido de outros passos, nos aproximando dessa forma de cogestão, do acesso à contabilidade das empresas, com poder de decisão para discutir projetos e investimentos. Em seguida, chegaremos à etapa de nacionalização e acumularemos força para passar, enfim, à estatização. É como se estivéssemos subindo uma escada de 16 degraus. Se não subirmos um a um, arriscamos cair e quebrar a perna. Nós não queremos ir com sede ao pote. Nós queremos é matar nossa sede. Por isso, precisamos ter cuidado. Porra, meteu a braba aí, tudo exclamação. Segue o Guattari. Você não vê, portanto, no alto de sua escada um modelo constituído do tipo soviético, chinês ou cubano? Aí vem o Lula, né, bicho? Since ever, né? Não, de forma alguma. E, aliás, nem francês, nem sueco. Chablau, viado. Você quer forjar um outro tipo de Estado. Aí o Guattari. Você quer forjar. É o socialismo brasileiro, né, bicho? Puta que pariu. Você quer forjar um outro tipo de Estado, um outro tipo de sociedade. Mas não há uma contradição entre essa perspectiva criadora e a maneira pela qual o PT se define hoje como organização centralista? Eu vi os estatutos do PT. Eles se parecem muito com os de qualquer partido comunista ou socialista tradicional. E aí você vira pro Guattari, né, um psicanalista tranquilão, assim, né, que vive com os malucos lá de labore, e pergunta, porra, tu é fã ou tu é hater, viado? Caralho, fez a pergunta, um fogo amigo. E aí segue o Lula. Você fala dos estatutos oficiais. Caralho, bicho, muito foda. O cara deu um nó do Guattari, velho, porque assim... ele abraçou o cara no final. Esses estatutos são os mesmos para todos os partidos, mas a prática do PT é completamente diferente. Por exemplo, os estatutos do PT prevêem convenções com um delegado para cada municipalidade. O PT inventou uma outra figura, aspas, a da pré-convenção descentralizada, aberta à participação de muito mais delegados. As convenções oficiais só servirão para referendar as decisões das convenções ampliadas. Apesar de todas as imperfeições, o PT conseguiu criar um sistema de núcleos de base, garantindo que todas as decisões passem por um processo de discussão a nível local, de tal modo que as instâncias nacionais disponham sempre de uma representação exata do que pensa na realidade o conjunto do partido. Bonito, hein? Segue o Guattari. Eu tive a oportunidade de verificar o que você acabou de dizer quando encontrei militantes do Comitê Local do PT de Pinheiros. Aqui eu vou segurar um pouco o riso, que agora acho que eu entendo melhor a coisa, sim. A coisa se repete. Comitê em torno do qual juntaram-se diversos grupos que se qualificam de, entre aspas, autônomos, ecologistas, feministas, homossexuais, etc. Todo respeito, né? Eu tô exatamente aí, mas caralho, é muito a esquerda cirandeira de Pinheiros, assim. Mas ao mesmo tempo não, né, velho? Tem coisa aqui que é fundamental. Eu acho que esse é o interessante dessa discussão, tanto do Guattari quanto do PT. E é com carinho que eu dou risada, não é na sacanagem, não. E um carinho de autocrítica, assim, né? Dou risada carinhosamente com autocrítica, assim, que, né? Eu, particularmente, moro muito perto de Pinheiros para não poder me ver nessa história aqui. Este comitê defende posições que parecem bastante minoritárias, marginais em relação às do conjunto da organização. Certas instâncias hierárquicas do PT tentaram proibir para as próximas eleições a candidatura de Kati Koltai, ou Kati Koltai, que apresenta em seu nome um programa de estilo um tanto quanto, entre aspas, situacionista, movimento cultural, político, né, francês, cujo principal representante é o Guy Debord, né, que tem o Sociedade de Espetáculo. Finalmente, foi uma convenção do tipo desta a que você se referiu que resolveu a questão, aprovando a candidatura de Catherine Koltai, né, que é a Kati, né, por aclamação, após a leitura pública do programa em questão. Cara, essa Kati, essa Catherine Koltai, ela tá lá, aparece no Micropolítica, as cartografias do desejo. Eu lembro que a parte que ela aparece é bem interessante, que ela dá chega pra lá, nossa, muito interessante. Suspeito de falar, né, porque eu sou esquerda Pinheiros, praticamente.
Mas é isso, né? Tem a parte do ABC, tem a parte de Pinheiros, né? Bom, eu ia procurar um pouco sobre a Caterina, que aqui tá parecendo Caterina, ou Catiko, tá? Mas depois a gente procura saber sobre ela, não nos esqueçamos. Seguindo aqui. Segue o Guattari. Nós temos uma expressão na França para qualificar a linguagem esclerosada, dogmática de muitos dos militantes. Nós dizemos que eles falam, entre aspas, uma língua de pau, langue de bois. Com relativo sucesso, um certo número de experiências de rádios livres na Itália e na França tentaram substituir essa língua de pau por meio de expressão melhor adaptadas aos grupos sociais reais, às minorias, às diferentes sensibilidades. Vocês também têm em mente a criação de rádios livres que não estejam nem sob o controle do Estado, nem dos partidos, nem de grupos comerciais. Só um parênteses, então, essa aqui é uma aposta, né, dessa ala, mas que a gente vai ter esse debate até hoje, né, que é tipo, o que é essa ala minoritária que vai discutir sexualidade, mas também a questão de gênero, vai também discutir a questão de racialização, vai discutir as questões ecológicas, as questões das crianças, né, e como ela se junta à pauta dos trabalhadores. E o PT é o grande mashup desse processo, né, e o Lula, como um sindicalista e muito um homem também, né, se envolveu muito mais, né, e se associou muito mais à questão a imagem dele se associou muito mais à questão dos trabalhadores, mas desde o começo o PT foi esse espaço também para essas discussões minoritárias. Mais uma vez me refiro ao livro Micropolíticas, Cartografias do Desejo, porque lá tem vários desses encontros muito interessantes. E o Guattari, acho que desde sempre, foi um cara que dentro do movimento francês assim pensou essas pautas fundidas, né, a não divisão dessas pautas do trabalhador e das pautas minoritárias, e vendo o trabalhador também com um aspecto minoritário. Segue aqui. Lula segue falando. Nós ainda não estamos a ponto de criar mídias alternativas, mas penso que chegaremos lá. Somente é preciso compreender que estamos no Brasil, não na Europa. É um outro universo, uma outra formação política, uma outra experiência de luta, mas acreditamos que chegaremos lá, pois é a única forma de nos liberarmos das dependências das mídias corporativas. O Lula mandou a real aí, deu um banho de água fria bem brazucon no Guattari, que é engraçado, porque o Guattari discute as rádios livres lá com o pessoal da PUC também, no Micropolíticas, Cartografias do Desejo, né, no PUC São Paulo. Segue o Guattari. Como os intelectuais são vistos no seio do PT? Existe entre eles e o movimento social novos tipos de relação? Eu penso, por exemplo, naqueles que se instauraram na Polônia dentro do Solidarność. Solidariedade. Lula. Um fato muito importante no interior do PT é a desmistificação da distância entre o intelectual... Carioquês aqui, se você não percebeu, volto aqui. A desmistificação da distância entre intelectual, estudante, camponês e trabalhador. O PT aproximou as pessoas, ele criou novas relações de fraternidade e lá as pessoas se sentem mais iguais. Agora a única pessoa que faz isso é o Mano Brown. Mentira, muita gente faz isso. Eu acredito mesmo que uma das razões do grande sucesso que conhece esse partido se deve ao fato de que nele não existem divergências baseadas na posição social e origem de classe de seus membros. Na verdade, esse tipo de preconceito existia menos na classe operária que em outros setores da sociedade. Eu acredito sinceramente que as pessoas vivem livremente dentro do PT. Show de bola. Segue o Guattari. Na passeata do PT que atravessou São Paulo, havia algumas faixas de solidariedade ao Solidarność. Isso corresponde a uma posição de conjunto do PT ou uma posição minoritária? Segue o Lula. É uma posição oficial do PT, se bem que essas faixas que você viu são de uma tendência do PT, chamada Convergência Socialista e Liberdade e Luta, Libelu, que aliás nasceu em Paris. Chique. Você encontrou-se com Lech Walesa antes de sua prisão, quando você foi à Europa. O PT manteve relações com os dirigentes exilados do Solidariedade. Se não me engano, esse Lech Walesa é um dos líderes do Solidariedade. Segue o Lula. Não, pois logo após a onda de prisões do mês de dezembro, nós tínhamos enviado 2 ofícios ao escritório do Solidariedade em Londres e não tivemos resposta. O último nos foi inclusive devolvido. Clássico problema de cartas. Segue o Guattari, troca de pau para cavaco, com uma tranquilidade tranquila. Qual foi a posição do PT durante a Guerra das Malvinas? Guerra na qual... Lembra que o Lula foi preso aqui, né, pelo movimento sindical, na década de 80, no final de 70, ele foi preso, daqui que ele se refere a essa... E se eu não me engano, a mãe do Lula morre nesse período de prisão dele, ele é liberado para visitá-la, e está no contexto também das Guerras das Malvinas, que é uma guerra importante dentro do contexto da ditadura militar argentina, onde a Inglaterra retoma militarmente
Na verdade, a Argentina retoma militarmente um território muito próximo da Argentina, das Islas Malvinas, e quem sai na porrada junto com eles é a Inglaterra. Estou meio perdido aqui, dá um Google aí, você pode dar o Google, pode dar qualquer coisa que você quiser, como já diria o Lula. Procure saber aí, mas é a disputa entre os milico argentino e os milico inglês. Segue o Lula. O PT se pronunciou contra a demonstração de força na Inglaterra, mas também contra a ditadura dos militares argentinos. Por isso que é difícil, né? Qual posição que a esquerda poderia tomar nesse processo. Nós achamos que o general Galtieri tentou dar um, aspas, golpe de mestre para fazer com que o povo argentino esquecesse seus problemas internos, com uns 30 mil desaparecidos, a inflação 150%, etc. Resultado, a famosa cortina de fumaça que a gente diria hoje. Resultado, isso não resolveu nada no plano interno e a Argentina saiu completamente desmoralizada da questão. O mais grave nisso tudo é que as vidas humanas perdidas não serão jamais recuperadas. De qualquer modo, esta guerra deixou claro uma coisa, que os países envolvidos vão sempre preferir se ajudar em vez de serem solidários com os países subdesenvolvidos. E um exemplo disso foram os norte-americanos, que mesmo sendo os maiores credores da Argentina, não hesitaram em abandonar esse país para apoiar a Inglaterra. Chablau. Sobe internacional. Segue o Gattari. Você aprova a palavra de ordem "as Malvinas são argentinas"? Isso está em aspas, né? O Lula. Essa questão foi muito debatida no PT. Nós a discutimos um dia inteiro. Minha posição é que as Malvinas pertencem à Argentina. O Gattari entusiasmado. No mínimo, elas pertencem ao continente latino-americano. Lula, também entusiasmado, porque tem uma exclamação, perfeitamente, mas é preciso também não esquecer que seus primeiros proprietários foram franceses. E é preciso levar também em consideração os 2 mil ingleses que vivem ali há tanto tempo, mas a América Latina e a Argentina têm direito sobre essas ilhas. Gattari, se eu compreendi bem, você não aprova a posição assumida por uma grande parte da esquerda argentina sobre essa questão. Segue o Lula. Não. Fui até convidado a participar de uma reunião no Peru, onde diversos setores de esquerda argentina proclamaram sua intenção de voltar a Buenos Aires, inclusive os montoneiros, para apoiar o general Galtieri. Eu me recusei a ir. Em momento algum, o PT apoiaria não só a Guerra das Malvinas, como também o general Galtieri. Com a esquerda, na América Latina, sobretudo a esquerda ligada aos partidos comunistas argentino e brasileiro, nunca se sabe se estamos, na verdade, à esquerda ou à direita. Ih, rapaz. Pesado aqui. Esquentou o clima. Qual a posição? A Gattari desconversa. Nada a ver. Olha só, o ciclo da eterno retorno. Qual a posição do PT a respeito das ameaças de intervenção dos Estados Unidos na Nicarágua, em El Salvador ou em Cuba? Faltou Venezuela, né, Gattari? Você não tinha essa atualização ainda no seu ponto, né? O Lula. Nós estamos solidários com todos os povos oprimidos do mundo. Nós achamos que o povo salvadorenho deve resolver ele mesmo seus problemas, sem nenhuma ingerência dos Estados Unidos. Do mesmo modo, o povo da Nicarágua e os outros povos da América Latina. Seria melhor que o governo norte-americano acabasse com o racismo e o desemprego nos Estados Unidos, em vez de se preocupar com o bloqueio eventual de Cuba ou da Nicarágua. Nós achamos no PT que Reagan é apenas o presidente dos Estados Unidos e não o presidente do mundo. Caralho. Aí, ó, velho. Segue Gattari. Não há uma espécie de fatalidade para os países que tentam sair da zona de influência norte-americana se acharem como que aspirados por um outro imperialismo, o da União Soviética. E Gattari também provocativo, mas ali era outro contexto, né, galera? Vai lá, pesquisa 82, Guerra Fria. Gattarizinho já meteu a braba. E isto, por todo tipo de razões econômicas, estratégias, etc., Lula manda. O que é preciso, na verdade, é criar condições para que nos permitam não depender nem do imperialismo norte-americano, nem do imperialismo soviético. Aqui, ó. Isso aqui é terceiro mundo, viado. Isso aqui é subdesenvolvido pra caralho. Isso aqui é Pernambuco, isso aqui é Brasil. O PT manterá relações... Segue o Gattari. O PT manterá relações privilegiadas com o Internacional Socialista? Segue o Lula. Não, no PT nós nos preocupamos em estabelecer compromissos com nenhuma... Nós não nos preocupamos em estabelecer compromissos com nenhuma das internacionais existentes. Aliás, enquanto estivermos em fase de crescimento, as questões ideológicas não poderão ser colocadas em sua amplitude no PT. Seria prematuro se engajar a nível internacional. Nós esperamos estabelecer relações estreitas com todas as forças democráticas do mundo, e isso só será possível se não fizermos opções ideológicas de cúpula, antes que a base faça suas próprias escolhas. Interessante. Gattari, eu te agradeço por ter respondido tão francamente as minhas questões. E o Lula manda. De meu lado, eu gostaria de conhecer teu ponto de vista sobre a política atual no Partido Socialista Francês. Ele está colocando em prática o que propõe antes das eleições, então rolou invertido aqui, né? Não sei se perceberam, foi muito rápido até pra mim, mas o Lula passou a entrevistar o Gattari aqui.
O Gatari já estava despedindo, né? Já estava levantando, botando o óculos, ajeitando assim, né? Bom, mandando o corte lacaniano, o gatarriniano, né? E o Lula meteu a brava e perguntou qual é do Partido Socialista Francês, o qual, se não me engano, em algum momento o Gatari trabalha dentro do Ministério da Cultura, ou do Mitterrand, né? Comecemos, aí o Gatari já começa, né? Deu pala pro francês, o francês não vai parar de falar. Comecemos pela política internacional. François Mitterrand afirmou a vontade da França, particularmente em Cancún, de não deixar o campo livre à política imperialista norte-americana no Terceiro Mundo. Mas isso não impediu de levar seu apoio a Thatcher. Thatcher foi a Thatcher, né? A Margaret lá. Margarida Thatcher e a Reagan na questão das Malvinas. Por outro lado, os socialistas franceses afirmaram sua solidariedade à resistência do povo polonês. Mas eles não querem tocar na questão do comércio com a União Soviética, por exemplo. Negócios são negócios. Após um encaminhamento sinuoso, ambíguo com relação à política de Israel, a França decidiu levar uma certa ajuda aos povos mártires do Líbano e da Palestina. Parece-me que estamos sempre no movimento oscilante. Em certas regiões do mundo, como a África, a política parece ainda menos evidente. É verdade que é mais fácil para a França ser anti-imperialista na América Latina que na África. Nossa Senhora, que foi... E aí o Lula ingenuamente, né? Só que não pergunta por que mais fácil. Gatari responde, porque na África o governo socialista tem que se haver com gestão de toda uma herança neocolonialista. Apesar disso, creio que há, assim mesmo, certos aspectos positivos na política internacional da França. Por exemplo, a denúncia feita por Jacques Lang, ministro da Cultura francês, no México, diante da Unesco, das práticas norte-americanas em matéria de exportação cultural, sobretudo no domínio da televisão e do cinema. Que foda. Sua ideia de uma cooperação de novo tipo entre os diferentes componentes que ele chama as culturas latinas poderia ser igualmente interessante. Portanto, nem tudo é negativo neste plano, longe disso. Por outro lado, o que me parece muito mal encaminhado é a política interna. Após um período que podemos chamar de estado de graça, entre aspas, porque foi vivido em meio à surpresa e à espera de grandes mudanças, com medidas de revalorização do nível de vida das categorias mais favorecidas e, sobretudo, medidas para a salvaguarda das liberdades, entre parênteses, supressão dos tribunais de exceção, libertação dos prisioneiros políticos, abolição da pena de morte, etc., o governo, pouco a pouco, se atolou na crise. Ele se debate e não consegue resolver a inflação, o desemprego, a fuga dos capitais, a paralisação dos investimentos, a queda nas exportações, etc. E vem progressivamente gerindo o país quase como teria feito um governo conservador. O fundo da questão é que o Partido Socialista não tem uma verdadeira política de transformações sociais. Ele se preocupa com o dia a dia e se comporta cada vez mais como um partido clássico. Agora há pouco, eu perguntei sobre os estatutos do PT, formais demais, rígidos demais para o meu gosto. Mas com o Partido Socialista é outra coisa. Não só os estatutos são esclerosados. No PT, vocês tentam, no mínimo, colocar a questão do respeito à autonomia dos diversos componentes sociais e minoritários que se associa à ação do partido. Sem dúvida, há sempre problemas. Fique tranquilo, não estou idealizando o PT. Mas na França esse tipo de problema não se coloca, ou só aparece em período eleitoral, quando se trata de angariar votos. Muito lúcido, Sr. Gatari. Segue ele, porque deram um pala para o francês. Eu sei que a questão das minorias e das marginalidades se coloca no Brasil em termos bem diferentes e em escala muito maior, a tal ponto que todos os partidos atuais se confrontam com o problema. Mas na França também existem fenômenos de marginalização social, de minoração subjetiva, que dizem respeito a grupos cada vez mais numerosos e a categorias sociais cada vez mais amplas. Mas também tem o problema dos cria. Diante dessas questões, que estão, na verdade, no centro da crise, a sociedade francesa cochila num conformismo temeroso e sonha com sua glória passada. Nestes últimos tempos, provocações terroristas serviram de pretextos para uma retomada de um termo batido, a segurança antes de tudo, entre aspas, e fala-se de novo numa rede de controle informatizada, também entre aspas, da sociedade, no estilo da Alemanha Ocidental. Sei muito bem que não se pode esperar tudo de um partido, e que podemos imputar o impasse atual, em larga medida, às incidências internacionais da crise. Mas tudo está ligado, e não se pode, indefinidamente, diluir as responsabilidades de um partido que não responde às aspirações de mudança em função dos quais foi eleito. Caraca, Gatari, tá certo que eu estava no final da entrevista, mas eu dei uma cansada aqui e a resposta continua. Vamos lá, que tá acabando. Se os socialistas não se decidirem a modificar seu próprio modo de funcionamento enquanto partido do poder, sua concepção de intervenção no campo social, ou melhor, a ausência evidente de qualquer perspectiva concreta nesse campo, então é claro que um abatimento, uma perda irresistível de confiança acabará se instaurando entre a maioria daqueles que os levaram ao poder.
E a França recairá, mais uma vez, nas mãos dos piores bandos reacionários. Apesar das diferenças de contexto, sempre consideráveis e, aliás, evidentes, acredito que certos problemas sociais tendem cada vez mais a atravessar os países e até os continentes. Para mim, o Solidariedade na Polônia, o PT no Brasil, são espécies de experiências em grande escala que tentam inventar novos instrumentos de entendimento e de luta coletiva, e mesmo uma nova sensibilidade, uma nova lógica política e micropolítica. Por isso que eu te amo, Gata Rio. Por isso que eu te amo, querido. Descansa em paz aí, 30 anos já, né? Já terei com 90 anos o camarada agora. As conquistas e os fracassos dessas experiências não concernem somente a Polônia e Brasil, mas também a todos aqueles que, em condições diferentes, se chocam com os mesmos tipos de impasses de organização, burocratismo, esclerose. Na verdade, isso acontece em toda a superfície do planeta, em todos os níveis sociais e individuais, a começar pelo nível mais imediato da linguagem. Caraca, o cara não consegue, né? O cara meteu um linguaginho aqui, né? Meteu um pragmáticazinho. Eu fiquei sinceramente fascinado com a leitura de uma coletânea com suas entrevistas e discursos, que é o livro Discurso de Lula de 1981. Por sua liberdade de tom, por teu modo, por exemplo, de falar de Gandhi, de Mao Tse-tung, de Fidel Castro ou de Adolf Hitler, sem nenhum dos costumeiras preocupações, sem clichês, e mesmo se aventurando de modo, por assim dizer, imprudente, entre aspas, em condições intempestivas. É o Lula, né, cara? Porra, o cara se apaixonou pelo pragmatismo discursivo do Lula, né, cara? Você não parece dar conta de que algumas vezes as suas propostas poderiam ser voltadas contra você. Você parece confiar a priori na boa fé dos seus interlocutores. Isso é Lula, cara. Porra, até hoje. Segue Lulinha. A grande força, a melhor arma do PT é justamente isto, o não dogmatismo. Porque ele se parece no mundo inteiro. Por exemplo, quando fui à Itália, participei de uma reunião com o grupo Manifesto, entre aspas, que é o nome do grupo, né? E lá também a gente pôde perceber com muita clareza que as pessoas são doutrinadas pela cartilha. E somente depois é que chegam à prática. Mas nós acreditamos que a prática deve ser estreitamente ligada à teoria. Senão não faz nenhum sentido. Não nos interessa discutir a teoria se o próprio povo também não estiver disposto a discuti-la. É preciso antes despertar seu interesse, é evidente. Segue o Guattari. A esse respeito, você não tem a impressão de que coexistem igualmente no interior do PT muitos componentes militantes, tradicionais e dogmáticos? Será que os velhos grupos que também investiram no PT estão evoluindo do seu lado? Segue o Lula. A tendência é, antes de tudo, a sua diluição no interior do PT, sem que haja, no entanto, patrulhas ideológicas, entre aspas. Quanto mais numerosos forem os trabalhadores dentro do PT, menos haverá motivo para a sobrevivência de tais tendências. Guattari, certos candidatos operários do PT encontram grandes dificuldades para levar adiante suas campanhas, pois eles dispõem de menos tempo e de menos condições materiais que outros. Lula, esse é um problema muito sério no interior do partido. Nós temos todo interesse em eleger um máximo de candidatos operários, mas temos dificuldades para criar condições que permitem aos trabalhadores candidatos fazer uma campanha semelhante aos outros candidatos. A isso acrescenta o fato de que muitos líderes operários que poderiam se eleger tranquilamente deputados no parlamento ou nas assembleias estaduais foram obrigados a apresentar sua candidatura para os cargos de senador e governador de estado. Mas para poder consolidar a legalização do partido, seria preciso que dispuséssemos de uma base de candidatos a mais ampla possível. E essa entrevista. Para finalizar, sobre os autores, Luiz Inácio Lula da Silva é um político e sindicalista e ex-metalúrgico, principal fundador do Partido dos Trabalhadores e o 15º presidente do Brasil. Félix Guattari foi um filósofo, psicanalista, semiólogo, roteirista e ativista revolucionário francês. Foi um dos fundadores do campo de pesquisa-análise e ecosofia. O que eu falei, que eu pulei aqui, né? Na Brasiliense, essa última pergunta ela é feita pela Sueli Ronick. Deixa eu só conferir aqui. Certos candidatos operários do PT encontram grandes dificuldades para levar adiante suas campanhas, pois eles dispõem de menos tempo e de menos condições materiais que os outros. E a resposta do Lula é idêntica. Tá bom? No final do livro da Brasiliense tem uma foto de um povo aqui, com muito raibão, com muito bigode. Nossa, só bigodeira bonita. Só um quadro lindo, bandeirinha do Brasil, bandeirinha de São Paulo, sem vergonha de ser feliz. Cara, putz, 48 minutos. Esse foi o episódio especial de Pra Acabar com o Juízo. E é isso. Boas eleições pra gente dia 30. Nós venceremos. E é isso. A gente vai vencer. Tudo certo, tudo nosso. Tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Estamos juntos. Beijo, forte abraço no coração. E brilha uma estrela. Até mais. Pra notar, quem sempre foi sincero e
se abraçar. Lula lá, com sinceridade. Lula lá, com toda certeza pra você, meu